Agora nós vamos conversar com o terapeuta Newton Matos, que está aqui conosco, que vai falar de um tema muito atual, divórcio. Tudo bem, Newton? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E vocês, tudo bom? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui ao Em Família, para a gente falar de família, não é? Isso, graças a Deus, falar um pouco sobre família, né? E divórcio é um tema, infelizmente, que está muito em alta, né? Sim, muito em alta e o que me chama bem a atenção é que o IBGE traz uma pesquisa para a gente com relação a Cianorte, não é nem toda a região, né? Certo. Hoje nós temos por base, segundo o IBGE, de 2004 até 2016, por volta de 6.118 casamentos, mais ou menos, né? E o interessante é que no mesmo período, 2004 a 2016, nós temos aí por volta de 3.117 divórcios. É bastante. Então são 6.118 casamentos para 3.117 divórcios. É praticamente quase a metade, né? Numa percentual de aproximação daria por volta de 51%. Estamos ganhando aí por 1%, se analisar, né? Mas é muita coisa para a nossa cidade. Algumas pessoas, eles afirmam que pelo fato dos divórcios, né, ser feito aqui nossa comarca, no fórum, pode, né, haver esse número. Mas, mesmo assim, é um índice muito alto, né, para um país onde a Constituição diz que a família é a base da sociedade. Então eu penso que está na hora de nós começarmos a revermos esse conceito de família a nível de Brasil, né? Porque se está tendo esse índice, eu fico pensando daqui para frente o que vai acontecer, né? E se as famílias não conseguem ficar juntos, nós temos que começar a entender por que essas famílias não querem ficar juntos. O que está acontecendo, né? Porque se a base se perde, então tudo desmorona. Sim. Se não tem a base. Com certeza. Tem uma coisa que me chama a atenção, Márcia, como terapeuta, é justamente a gente ter que buscar na história para tentar entender isso. Mas é interessante que no passado, a igreja, nesse caso, era responsável pela manutenção do casamento. Né? Então, num bom período, a igreja que trabalhava essa parte casal, né? Ela era responsável por isso. Mas com o passar do tempo e com tantas vamos supor, reclamações com relação às doutrinas e fé, as pessoas se afastaram da parte religiosa, da parte igreja em si. E a igreja também deixou também no seu período um bom tempo também a desejar também nesse ponto. Então, neste ponto, você vai perceber que as pessoas, elas vivem muito mais hoje ligado praticamente naquilo que a própria mídia passa com referência a casamento. Né? Então você vai perceber que cada novela, vamos pensar o seguinte, cada dramatização registrada, vamos supor, seja pela Globo, seja pela Record, ou seja pela Bandeirantes, ou seja pela SBT, né, nossos canais abertos de televisão, você vai perceber que retrata uma situação de família em cada área geográfica desse país chamado Brasil. Né? Então você vai perceber que isso tem levado também as pessoas também a criar uma falsa ideologia de felicidade. Não sei se você percebeu isso. Sim, é uma coisa que não é real. Uma coisa que não é real. E nessa fantasia você vai perceber que as pessoas, ao enfrentar nos seus relacionamentos conjugais as suas dificuldades e tendo como base o parâmetro, né, essa falsa ideologia de felicidade, elas tentam buscar aquele sonho que a própria mídia coloca no coração das pessoas. Né? Então você vai perceber que isso não existe. Você vai perceber que mesmo os cantores românticos, né, não digo todos, mas uma boa parte dos cantores que nós chamamos românticos, quantos casamentos eles tiveram? Vários, né? Entendeu? Uma grande parte, não todos. Sim, né? Mas uma boa parte, né? Uma boa parte. Então aí você vai perceber que é uma ilusão, que eles mesmos cantando, eles mesmos não encontram a felicidade naquilo que eles dizem que são felicidade. E mesmo quando você observa uma dramatização, né, vamos pensar nesse ponto, que as pessoas não esquecem é que cada filmagem daquela existe todo um preparo para se mandar no ar, não é isso que acontece? Não é assim, né? Não é assim, não é um dia a dia, né? Não. Então nós temos que entender que existe uma diferença muito grande entre a vida virtual ou a vida imaginária com a vida real. Isso é uma ilusão que existe. Sim, uma ilusão grande que as pessoas criaram sobre felicidade. E é aí que eu tenho tentado entender, não o conflito, porque eu entendo o que significa o conflito, e já falamos um pouco sobre isso, que é o conflito conjugal no seu dia a dia. Mas é justamente o que me chama a atenção, que quando eu lido assim com alguns casais, no meu dia a dia, eu percebo que lá no fundo, Márcia, é como se existisse uma, como é que eu posso dizer para você,
não chega a ser uma raiva, mas uma insatisfação, não com o outro, mas consigo mesmo. Porque eu creio até que essa insatisfação que as pessoas sentem consigo mesmo, talvez esse seja o motivo grande da separação, porque eu quero que o outro supra essa minha insatisfação que eu tenho comigo. Sim, eu vejo por esse ângulo. E aí você vai perceber que a pessoa não consegue, o relacionamento conjugal não consegue dar esse ponto, por quê? Porque é uma coisa pessoal. Sabe? É uma insatisfação pessoal, é algo dentro da pessoa. E aí você vai perceber que quando a pessoa diz assim, mas o meu cônjuge não muda, mas aí você vai entender que tipo de mudança a pessoa quer. E esse tipo de mudança não é uma mudança que é uma coisa benéfica pelo relacionamento do todo, né? Está focado justamente com aquela insatisfação pessoal dentro da pessoa. E aí cria-se muitas fantasias, né, nesse dia a dia. E aí busca-se, talvez, na própria sociedade, no trabalho, alguém que possa satisfazer essa insatisfação. Eu sempre entendo assim, que em algum momento uma outra pessoa pode até satisfazer essa insatisfação. É verdade, em algum momento, mas não é sempre. Não é sempre. Porque quando ele constrói um outro relacionamento, ele vai perceber que a insatisfação continua no mesmo lugar. Continua, porque eu creio assim, casou novamente, só que se a pessoa não resolveu aquilo que já tinha de problema no outro casamento, com o passar dos dias, meses, esse problema ele vai ressurgir. Ressurgir, porque aí o problema não é o relacionamento conjugal, mas o problema é a minha insatisfação pessoal e eu não consigo, por exemplo, dentro do relacionamento, resolver esse problema interno. Entende? E é isso que muitas vezes as pessoas, vamos pensar assim, dinamiza isso dentro do relacionamento. Então, é comum dentro do relacionamento conjugal, por exemplo, a mulher tentar controlar o marido, entendeu? Talvez nesse ponto. E o marido também, ele vai tiranizar essa mulher, né? Vai tiranizar. Quer dizer, cria-se um ambiente muito mais de hostilidade, tá? Do que de amor. E aí o que acontece? Vamos pensar assim, nesse ataque contra ataque, muitas vezes, tenta-se suavizar, talvez numa festa, numa viagem, alguma coisa que possa trazer um equilíbrio nesse ponto. Mas só traz no momento esse equilíbrio. Só momentos. É momentâneo. Tá? É momentâneo. Por isso que uma das coisas assim, que a gente tem que começar a entender é que o nosso maior problema no relacionamento conjugal sempre vai ser a gente. É a gente. É a gente. Com certeza. E o triste dessa história, desse índice, tem 3.000 e poucos casais separados. Mas tem casais que estão juntos apenas por conveniência, não é? E o índice, se for calcular isso aí, é bem mais, muito maior, não é? Bem mais. Eu calculo sempre assim, que esse é o que está registrado, vamos supor, nos números, né? Mas nos bastidores a coisa é maior, não é do jeito que a gente pensa. É muito complicado, né? Sim, porque não existe felicidade se eu não tivesse a felicidade interna. Entendeu? Então eu não consigo me realizar no meio. Entendeu? E uma das coisas interessantes, você vai perceber o seguinte, quantas pessoas, e não é somente no casamento, mas quantas pessoas, por exemplo, estão insatisfeitas às vezes com o seu trabalho, está insatisfeito com o seu curso de faculdade, está insatisfeito com o mundo. Entendeu? Não está feliz. Não está feliz. E muitas pessoas buscam a alternativa de tirar a sua vida. Só que o que ele não entende, que quando ele tira a sua vida, ele não está resolvendo um problema para ele. Ele está deixando um problema maior para as pessoas que o amam. Porque sempre vai ter pessoas, Márcia, que se preocupam com a gente. Entendeu? E nesse momento, a coisa mais concreta a fazer é justamente procurar ajuda. Precisa, urgente, correr para ajuda, porque tem solução essa situação, né? Mas basta procurar ajuda. Porque esse vazio que a pessoa sente dentro dela, ele pode ser preenchido. Então, há muito tempo atrás já, a psicologia já falava desse vazio interno, né? E é justamente aí que entra esse conflito entre as pessoas, esse vazio interno que gera esse conflito no seu dia a dia, a busca para preencher esse vazio. Bom, a teologia, ela vai dizer algo diferente, principalmente a teologia cristã. A teologia cristã vai dizer o quê? Que esse vazio que a pessoa tem é justamente o espaço onde encaixa o próprio Deus. Certo? Então, quando Deus ele encaixa no coração do homem, esse vazio é preenchido. Entende? Então, esse vazio ele só vai conseguir por esse porte. Só que hoje, o que as pessoas misturam as coisas, né? As pessoas pensam assim, mas eu tenho minha religião. Não estou dizendo isso. Não é religião em si, mas é ter esse contato com Deus através de Cristo em si, né? Quando eu estava vindo para cá, eu estava me lembrando do pessoal aqui na época da colonização aqui do Noroeste do Paraná, né?
Então existem muitas histórias aqui do Noroeste do Paraná. E uma das histórias que me chama muita atenção é essa facilidade que as pessoas naquela época, como muitas vezes não tinha luz, né? Não tinha às vezes tanta água encanada, não tinha tanta, vamos pensar assim, tanto entretenimento como tinha hoje. As pessoas conviviam muito mais dentro das igrejas em si. Era uma comunidade. Uma comunidade, né? Isso. E à noite eles saíam ali, vamos supor, lamparina, lampião, procurando uma comunidade ali para se encontrar nos sítios e assim vai. Então, esse meio, né, esse modo de se relacionar, tinha também as suas dificuldades, tinha também os seus problemas conjugais. Mas você vai perceber que as pessoas estavam preocupadas em manter uma família e construir uma sociedade. Isso era uma grande preocupação. E um ponto muito importante, sim, não é? Sim. Só que hoje existe essa preocupação? Não, Márcia. Sabe por quê? Vamos pensar o seguinte. Se nós pensarmos no Noroeste do Paraná, quando a Companhia Melhoramento Histórico do Paraná, ela vem trazendo, vamos supor, colonizando o Noroeste do Paraná, você vai perceber que as pessoas, quando vieram para cá, eles tinham que desbravar, tinham que cortar madeira, né? Os pioneiros que estão nos assistindo agora sabem do que eu estou dizendo, né? Tanto sofrimento, tanta dificuldade que era naquela época, né? Então você vai perceber que a preocupação deles qual é? Levantavam cedo, trabalhavam, tinham que abrir talvez estradas, né, caminho, construir, né, as coisas mais. Então eles tinham essa preocupação de construir uma sociedade na região inteira, e com isso a família tinha uma parte fundamental, porque as esposas também não somente cuidavam dos filhos, mas muitas delas também serviam como professoras, serviam como enfermeiras, enfim, a família tinha um papel social. Um envolvimento muito totalmente grande. Então tá bem claro que o Noroeste do Paraná é transformado por famílias. Entendeu? Não é, por exemplo, um monte de gente, vamos supor, especializada como engenheiro, faculdade, que vieram transformar o Noroeste do Paraná. Não. Quem vieram, que foram famílias de outros locais, de Minas, São Paulo, tantos lugares que vieram até o Noroeste do Paraná, famílias que junto a essa família nós temos hoje o Cianorte e toda a nossa região. Verdade. Então nós temos que entender que o papel da família dentro da sociedade é muito mais do que se preocupar simplesmente com o bem-estar pessoal, mas é construir uma sociedade para a nova geração que vem chegando. Hoje nós temos tudo que nós temos hoje, porque famílias abriram mão às vezes do seu conforto pessoal para nós podermos estar aqui hoje. Né? Quem conheceu o Cianorte há 50 anos atrás, quando foi tudo começou, bem mais tempo atrás, vamos pensar na fundação do Cianorte em si, né? Você vai perceber que há essa base. Agora, nós, enquanto sociedade cianortense hoje, ou mesmo toda uma região em si, será que nós estamos preocupados em preparar uma sociedade para o futuro? Ou nós simplesmente estamos preocupados, por exemplo, de viver, não, eu vou viver bem a minha vida conjugal. Viver bem a minha vida, né? Tipo assim, se meu casamento não tá bom, então eu deixo meu casamento e vou viver outro casamento, sabe? Uma facilidade, muito flexível. Muito flexível demais. Eu vejo descartável, né? Descartável. Eu descarto. E nesse descarte também, quem sofre muito com essas separações do casal são os filhos, né? Sim, porque veja bem, se os filhos não têm mais, né, uma base de segurança, porque assim, Márcia, veja bem, por mais que nós temos vivendo a nossa região um mercado de trabalho ostensivo, onde pai e mãe, por exemplo, trabalham fora, os filhos sabem que eles podem ficar, vamos supor, numa escola, numa creche, em algum lugar, mas à noite, a célula, a família volta. Tem aquela união, o meu canto seguro, a minha casa, meu pai, minha mãe. Isso. Então, eles entendem que eles fazem parte de uma estrutura que os pais têm que trabalhar para sustentá-los, mas quando chega, por exemplo, à noite ou à tarde, os pais estão ali. Aquela rotina, né? Mesmo o pai brigando, a mãe ali se insiste. Mas tá junto. Família, estão ali, entendeu? Agora, quando há separação, eu vejo que quebra esse vínculo, né? Quebra essa rotina em si. E eu fico pensando assim, que a cabeça das próprias crianças ficam totalmente descentralizadas até voltar a se adaptar de novo. Entendeu? Então a família é um papel fundamental na sociedade. Realmente, né? Por isso que quando aumenta-se o índice de divórcio em Cianorte, eu fico pensativo. É muito sério que desestrutura a família, desestrutura a nova geração. Sim, que não vai ter essa base e que acha que tudo é descartável. Sim, e aí tem um problema, Márcia, veja bem, quando o casal perde o foco de uma sociedade, quando o casal perde o foco em deixar uma sociedade para os filhos, algo construído para os filhos, eles pensam a si mesmo, né? Então, pensa bem o que pode acontecer nesse exato momento, o que esse casal pode esperar lá na frente.
né? Pode ser que os filhos tomem outras decisões, outras iniciativas, né? Mas aí dá pra gente tentar entender o índice de droga, o índice de tanto vandalismo, né? Eu estava vendo uma vez uma pessoa dizendo que, por exemplo, meu sogro, eu gosto sempre de conversar com meu sogro, meus pais. Todos meu sogro, minha sogra, meus pais em si, eles foram pessoas que desde criança eles viveram em família em si e construíram uma família trabalhando, né? E passam as dificuldades hoje, né, essas coisas. Mas o que me chama a atenção é que a estrutura de família que eles criaram, tanto um como o outro, tem suas dificuldades, teve seus problemas, tiveram, mas estavam ali. Agora, eu fico pensando nessa estrutura daqui para frente. Como será? Como será? Como será daqui a alguns anos? Sim, porque você percebe uma coisa, eu fui preparado para casar e sustentar uma família. Isso, Agora, muitos hoje estão sendo preparados não para ter uma família. Pra quê? Então, o que eu digo sempre assim, solitário. Eles estão sendo preparados pelas instituições para o mercado de trabalho, mas não sabem o que fazer com a família. E eu imagino assim o vazio interior que essa pessoa vai ter. Sim. E como vai suprir esse vazio interior? Talvez com um carro, com uma casa, com uma praia. Mas não, com um negócio. não supre. Não supre. Ele vai tentar fugir da realidade, mas a realidade sempre vai estar com ele. Então é uma sociedade assim que está se formando, uma sociedade muito complicada, né? Eu vejo assim, não é uma sociedade desbravadora. Não. Tá? Mas é uma sociedade que ela não tem uma estrutura familiar forte para enfrentar as dificuldades que vem vindo. E, Newton, poderíamos falar que é uma sociedade individualista que está vindo por aí? Sim, eu entendo assim uma visão assim, se eu viver bem, o resto não importa. Não estou preocupado com você, Não estou preocupado com você. Não estou preocupado com você. Então, é uma sociedade que lá na frente irá pagar talvez um preço caro, né, pela sua individualização. Tá? Mas eu entendo assim que há como a sociedade voltar, né? Sim. Eu penso que uma das primeiras coisas que deve ser feita, como terapeuta eu consigo entender por esse ângulo, primeira coisa, o casal tem que se conscientizar do estado que está. Entendeu? Uma das coisas que eu acho legal quando a gente vai trabalhar com o casal, que é muito gostoso, é quando os dois se conscientizam que eles precisam, não eles, né? Eu acho legal a frase que eles usam assim, a frase mais bonita é assim, o nosso relacionamento precisa de tratamento. De tratamento, Opa, legal, eles, né? Legal, tá bom, né? Seu relacionamento tá ótimo, é isso que é bom. Porque eu consigo trabalhar, aí eu vou tratar o relacionamento, tratando o relacionamento, pega eles também. Também, com certeza. Esse é o segredo da terapia sistêmica de família, né? Nós trabalhamos o relacionamento, ou ali o relacionamento, a interação entre eles, né? Então, a solução, né, para relacionamentos que estão com problemas, de repente você está com o seu relacionamento meio complicado, tem solução para esses relacionamentos. Tem. O segredo é isso, entender que o relacionamento está doente e precisa de tratamento. Doutor, mas nós não temos dinheiro para fazer terapia, né? Mas eu entendo assim, sabe, Márcia? Existe hoje em Cianorte, eu não digo muitas denominações, né, que tenha hoje trabalho focado para casais. Mas existe algumas denominações religiosas que amparam o casal em si e auxiliam nesse ponto, né? E também existe também aquele meio termo. Às vezes a pessoa não tem assim um valor super alto para isso, mas ele pode, por exemplo, organizar uma equipe ali de 3, 4 casais e entre eles, contratar um terapeuta ou alguém para poder mentorear ou ajudá-los naquele momento de dificuldades, né? Eu gosto sempre de uma frase bíblica que diz que o cordão de 4 dobras não se quebra, né? Ele não se quebra. Então, a solução para o seu relacionamento. Basta buscar essa solução. Com certeza. Obrigada. Ok. Obrigada aí por estar nos dando essas dicas tão importantes. Você continua com a gente aqui no Em Família.